querer e tentar emagrecer, mas não conseguir, só quem passa por isso sabe a angústia que é se esforçar e não ver resultado. O grande problema que eu percebo é que existe tanta dificuldade, especialmente para mulheres, porque ainda se acredita que o problema de engordar é a comida e que a solução para emagrecer é a comida. E totalmente errado isso não tá bom? Porque sim, de fato, a comida, ela cumpre o seu papel no emagrecimento e no peso que a gente ganha. Mas a questão principal e mais importante é que a comida, o tanto que a gente come, o jeito que a gente come, a quantidade que a gente come, a vontade que a gente tem de comer certas coisas, quem comanda tudo isso é o cérebro, mulher, é a nossa mente, é o nosso cérebro. Existe inclusive uma região, uma parte física palpável do cérebro que, quando está ativada, facilita o emagrecimento. Quando não está, bloqueia por completo a perda de gordura, o emagrecimento e tudo que tiver relação com isso. Quando você tenta só controlar a comida com aquela famosa frase, vou fechar a boca, ou com uma daqueles desafios malucos de internet que a gente vê por aí um monte de coisa, né? É desafio de 7 dias, desafio de 15 dias, desafio de 30 dias, e muitos quilos em poucos dias, e muitos quilos em poucas semanas. E aí isso tudo acaba fazendo com que a gente entre num estado que desativa essa região, essa partezinha do cérebro, para o emagrecimento. E aí a gente não vai conseguir emagrecer, mesmo se esforçando muito, mesmo fazendo várias coisas. E aí isso vai trazer alguns prejuízos, alguns problemas fortes, tão fortes que vão impedir o seu avanço na perda de peso, no emagrecimento. Então, o primeiro problema, por que tentar emagrecer sem ativar a mente estratégica vai fazer com que você não tenha foco, não tenha constância e não tenha disciplina? Para você ter foco em qualquer coisa que você vai fazer na vida, você precisa colocar naquilo uma atenção proposital, intencional, consciente. Mas aí a gente tem um grande problema, porque o cérebro, ele não gosta disso, porque isso gasta energia. E o cérebro não gosta de gastar energia. O cérebro é mão de vaca. O cérebro é muito mão de vaca com o estoque de gordura que tem no corpo da gente. Ele não quer de jeito nenhum liberar ou gastar essa gordura. O cérebro gosta do piloto automático, que gasta menos caloria, menos energia, menos gordura. E por isso, tá? Eu tô falando de forma bem resumida. Por isso, toda vez que você tenta fechar a boca, ou faz um desafio, ou faz uma dessas maluquices que tem por aí na internet, o seu cérebro vem e diz assim: nananina, não quero isso. Dá trabalho demais ficar me dedicando nisso aqui, dá trabalho demais ter esse foco, é esforço demais, é sofrido demais, não vale a pena. E aí o que ele faz? Ele desativa por completo a partezinha do cérebro que é responsável por você ter foco. Porque essa partezinha, ela comanda o emagrecimento. Quando o cérebro está desativado para o emagrecimento, você não consegue ter foco. Isso está desligado, essa chavezinha está desligada. E aí vai dificultando as coisas para você. Aí acontece aquela história de você começar qualquer coisa que seja, tá? Mesmo as coisas erradas que eu falo bastante aqui para vocês. Mas você vai começar e no segundo e no terceiro dia não tem mais foco, não tem mais disciplina, não tem mais concentração. Ou você faz uma coisa até nem tão restritiva, nem tão errada, nem tão ruim assim, mas no primeiro final de semana lá se vai a constância, lá se foi a sua dedicação. Ou então na primeira festinha, no primeiro jantar, na primeira comemoração que você for convidada para ir, que tiver comida, lá se vai a sua disciplina, tá? Porque tá desativado, tá desligada a sua capacidade de ter foco. Quando você tenta emagrecer sem antes ter ativado a mente estratégica, que vai permitir que essa região do cérebro libere o foco, permita você ter disciplina, te ajude com isso. Às vezes não dá aquela sensação de que
Putz, eu podia ter continuado mais um pouco, dava para eu ter feito. Eu não sei o que aconteceu, eu desisti. Eu não sei, mas eu chego no fim de semana, eu não dou conta de me cuidar. É porque está desativado. E aí isso acontece mesmo. É uma das consequências, um dos problemas de tentar emagrecer sem ativar isso primeiro, tá bom? O foco ele fica prejudicado, vai ficar muito difícil você se manter constante com disciplina. Aí o segundo problema que eu falei para vocês. Por que tentar emagrecer sem ativar a mente estratégica faz você se privar de comer tudo o que você gosta e mesmo assim não emagrecer? Já parou para pensar nisso? Quantas vezes você já deixou de comer aquele pãozinho gostoso, quentinho quando chega em casa? Aquela comida boa que a mãe, que a avó, que a tia, que a vizinha faz, te oferece, aquele bolo que o colega leva? Quantas vezes você se privou daquele docinho depois do almoço? Às vezes mesmo sendo aqueles 2 quadradinhos, sabe? Aquele pouquinho. Mas quantas vezes você se privou de comer coisas boas, gostosas e mesmo assim não emagreceu? Hum? Porque você está tentando emagrecer sem mente estratégica. Aí o que acontece? Quando você faz isso, quando você corta e se priva de tudo o que você gosta, você está enviando um sinal para o seu cérebro de escassez, de falta, de sofrimento, de coisa ruim. Porque vamos combinar, quem é que gosta de abrir mão de comer aquelas coisas prazerosas? Aquelas coisas que trazem uma lembrança, que trazem um conforto, que é bom, sabe? Sentar na mesa, tomar um café com a família, comer aquele docinho depois do almoço. Quem é que acha divertido abrir mão dessas coisas? Não tem que fale assim, ai, que legal, que divertido, vou parar de comer o meu pão quentinho, adoro. Ninguém fala isso. As pessoas falam assim, ai, que saco, parei de comer o pão, não emagreci, parei de comer a massa que eu gostava tanto, não teve resultado. Ninguém gosta. Porque a gente envia um sinal de escassez, a gente envia um sinal de falta para o cérebro. E aí o que acontece? Pelo nosso instinto primitivo de sobrevivência, o cérebro vai fazer o quê? De novo, ele vai lá e clique, bloqueia o nosso gasto de calorias, ou seja, ele diminui o nosso metabolismo. E aí, mulher, quanto mais você corta as coisas que você gosta de comer, quanto menos você come, mais o cérebro fala: reduz o gasto de calorias, reduz o metabolismo. Só que daí tem um detalhe: você vai voltar a comer aquelas coisas e vai acabar comendo mais. Por quê? Porque ninguém aguenta se privar de tudo que gosta a vida toda e nem por muito tempo. E não se deve fazer isso. Não precisa fazer isso para emagrecer. Mas o cérebro, uma vez que ele bloqueou o seu metabolismo e reduziu, não é porque você voltou a comer mais que ele vai lá e liga a chave. Ah, voltou a entrar calorias, eu vou acelerar o metabolismo? Não. Sabe por quê? Ele vai manter o gasto de calorias bem baixinho, porque ele quer aproveitar aquele montão de calorias que voltou a entrar, que está chegando, para guardar, para estocar, para ter uma reserva, caso você decida fazer outra restrição, outra privação, caso você fique sem comer coisas que tragam energia, nutrientes. Lembra que eu falei que o cérebro é mão de vaca? Além de ser mão de vaca, ele é egoísta. Ele quer ele quer guardar, ele quer armazenar, porque isso é uma forma primitiva de proteção, de sobrevivência ainda. Nosso organismo não evoluiu o suficiente ainda para agir de outra forma e permitir um gasto de calorias de uma forma mais acelerada. Não deu para nossa genética mudar ainda e entender que hoje nós não vivemos mais em restrição alimentar, que a gente tem comida disponível todos os dias. A genética continua a mesma, nosso instinto primitivo continua o mesmo. O cérebro não entende isso. Então ele faz isso com a gente. A gente priva de comer o que a gente gosta, ele vai lá, baixa o metabolismo, a gente volta a comer, porque a gente não aguenta, e quando volta a comer que nem uma doida, né? Gente, eu não sei vocês, mas na época que eu me privava, quando eu voltava a comer, eu comia alucinadamente, né? Aí ele vai lá, guarda todas aquelas calorias e mantém o metabolismo baixinho. Tem estratégias para mudar isso? Tem, e eu já deixei um vídeo aqui no canal do YouTube, aqui no Instagram também, falando sobre como acelerar o metabolismo, sobre o metabolismo lento, tá? Então, depois vocês deem uma olhada para saber como que se resolve isso.